Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus. E também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Amém? Estes foram os acontecimentos que sucederam a morte de Estevão. Nós estudamos, que a morte de Estevão, conhecida como o primeiro mártir depois de Cristo, o primeiro dos servos de Deus que derramou seu sangue pela causa, pela obra de Deus, e os motivos pelos quais ele foi muito perseguido. Os motivos, vocês lembram que era porque era um exímio pregador, um grande pregador da palavra de Deus, e porque através dele se faziam curas, sinais e muitos prodígios de maravilhas. Isso despertou uma inveja muito grande na população, que se ajuntaram, se combinaram entre si uma maneira de tentar apanhar Estevão em alguma falha. Me lembro de Daniel, mas como não conseguiam resistir à sabedoria e o espírito com que falava, eles não podiam contradizer as palavras de Estevão, então eles prepararam uma armadilha para ele. Mas Estevão não teve medo, encurralado pela multidão, ele pregou até o fim, pregou com ousadia sobre Jesus, o Cristo. E agora no capítulo 8 nós vemos a sequência depois disso, é que depois da morte fez-se uma grande perseguição contra a igreja, que estava naqueles dias ainda lá em Jerusalém. Lembrando os irmãos que no capítulo 1 Jesus ele dá uma instrução no versículo 8 dizendo: vós sereis minhas testemunhas, e vocês vão sair para pregar a palavra Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Não foi isso que Jesus falou? Que eles se tornariam testemunhas de Jesus e que eles deveriam sair Samaria, Judéia, até os confins da terra, começando por Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra. E a gente fica pensando, muitas vezes hoje, já passaram tantos anos, poxa, então quer dizer que Jesus ia dar um curso teológico, que eles iam se preparar, e quando todos eles estivessem com seus diplomas, quando todos eles já estivessem sabendo cantar louvores, quando todos eles já estivessem entendendo sobre abertura de igrejas, sobre dízimos e ofertas, sobre como arrecadar coisas para montar uma igreja, aí quando todo mundo estiver pronto, com o diploma na mão, é que eles vão começar a fazer a obra que Jesus designou a eles. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim, desta maneira que aconteceu. Como foi que aconteceu a profecia de Jesus? Porque a ordem de Jesus ali é meio que uma profecia, Jesus falou: vocês vão sair, Jerusalém, Samaria, Judéia, eu quero que vocês vão até o confim da terra. Mas isso não aconteceu de livre e boa vontade, não. Isso aconteceu porque à medida que a igreja em Jerusalém começou a crescer com os apóstolos, e as multidões começaram a vir para aprender a palavra de Deus com Estevão e com os demais diáconos que foram separados
no capítulo 6, está lá o nome de todos os 7. A Bíblia fala que as multidões começaram a se ajuntar e o evangelho começou a crescer de uma maneira que começou a incomodar os nobres, começou a incomodar o império, começou a incomodar Roma, começou a incomodar os saduceus, os fariseus, os escribas e todos aqueles que praticavam artes mágicas na cidade, ficavam incomodados com o poder que existia no meio daqueles crentes, porque aqueles crentes eram revestidos de um poder tão glorioso, tão magnífico, que não havia doentes no meio deles. Jesus curava todas as enfermidades, paralíticos, coxos, cegos, mudos, surdos, endemoniados eram libertos, caindo, gritando em alta voz, os demônios saíam das pessoas, e isso incomodou tanto as pessoas que depois que conseguiram pegar Estevão e matá-lo apedrejado, surgiu então uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Os 12 apóstolos, mais toda a multidão de discípulos e membros que já estavam ali reunidos, começaram a ser então perseguidos, e por causa desta perseguição que aconteceu, eles se dispersaram, para se cumprir uma palavra mais uma vez que Jesus disse, né? Ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. Quando feriram Jesus no Calvário, os discípulos se dispersaram. Quando feriram Estevão, que naqueles dias era um pastor da igreja, os irmãos então começaram a se dispersar e sair de Jerusalém. Na verdade, eles estavam saindo em fuga para não morrerem como Estevão morreu, porque não foi só Estevão que morreu. Nessa perseguição, nós acabamos de ler que Saulo, que consentiu na morte de Estevão, este Saulo, irmãos, que fala aqui, a palavra Saulo, na verdade, vem de Saul, que significa ungido. Este Saulo é o próprio que se transformará um pouco mais no livro. Nós vamos ver a conversão dele no apóstolo Paulo, o Saulo de Tarso. Este era o apóstolo Paulo que consentiu, antes de ser apóstolo, na morte de Estevão. Quando eles apedrejavam ele caiu nos pés de Paulo, ali com a veste toda ensanguentada das pedradas, e Paulo consentiu que ele fosse morto, apedrejado, porque Paulo achava estar fazendo um serviço para Deus. Fariseu, zeloso da lei, guardador de toda a lei e os preceitos judaicos, Paulo achava que matar Estevão por causa dos saduceus, fariseus e sacerdotes estava fazendo algo para Deus. Mas na verdade ele não estava fazendo, ele estava ainda sem conhecer o Jesus Cristo dos crentes daqueles dias, né? Paulo conhecia o judaísmo, o Velho Testamento, o Deus dos hebreus, mas ele ainda não tinha tido um encontro com Jesus Cristo. Pelo contrário, ele perseguia todos aqueles que professavam e todos aqueles que declaravam sua fé em Jesus. Segundo o relato de Paulo mesmo, ele tinha fúria dos irmãos que professavam o nome de Jesus, né? Furioso contra eles, eu os forçava a blasfemar do nome de Jesus. Então ele mesmo declara que ele tinha fúria contra esta obra que começou com o apóstolo Pedro, né? Lá no começo do livro, com o seu primeiro discurso de 3.000 almas, depois o segundo discurso com 5.000 almas, depois o discurso na casa de Cornélio, com toda a sua família batizada, e depois no templo, né, com Pedro e João, quando iam para o templo. E assim a obra foi crescendo, e com a separação dos diáconos, a obra foi cada vez mais se multiplicando, até que chegou nessa hora onde eles podiam pensar assim: quando é que nós vamos cumprir a missão de Jesus? Quando será que nós vamos sair de Jerusalém para pregar a palavra de Deus? Será que nós já estamos prontos? Eles não sabiam
mas era através da perseguição que eles sairiam levando a palavra de Deus para outros povos. Quantas vezes nós ficamos pensando: quando será que eu vou ser honrado? Quando será que eu vou ser reconhecido? Quando será que eu vou ser separado pelo pastor para fazer alguma obra? Mas na verdade, irmãos, às vezes é através das lutas que Deus muda as nossas vidas. É através das perseguições que Deus nos leva em lugares inimagináveis, lugares que a gente não sonhava, que a gente não imaginava sequer de um dia estar, através das nossas batalhas, das nossas lutas, das nossas perseguições, através das nossas críticas, que muitas vezes nós ficamos abatidos e mudamos alguma coisa na nossa vida, achando estar tudo errado, mas por trás disso tudo tinha um plano, que estava sendo estabelecido ali, e o plano era fazer com que a igreja ela se propagasse, que a igreja explodisse em crescimento através da perseguição. Então o povo sai disperso e começa a andar pela Judéia e também pela Samaria, e aonde este povo chegava, eles abriam igrejas, e o número de salvos ia se multiplicando, e quanto mais cristãos eram perseguidos, mais números de igrejas iam aumentando, e mais pessoas iam se aderindo ao Evangelho, às glórias que seguia o ministério que estes homens tinham muito forte na vida deles, o ministério de cura e de libertação, Estes homens eram extremamente usados por Deus naqueles primeiros dias da igreja. Até hoje Deus ainda continua curando, Deus ainda continua libertando, mas não como nos dias de Atos dos Apóstolos, Jesus tinha voltado para o Pai, eles tinham recebido o batismo, tinham recebido o revestimento de poder do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, então eles estavam revestidos do poder dos céus. Então por isso acontecia mesmo muitos milagres no meio do povo, e as pessoas queriam isso, Quem que não quer um pregador que tem o poder de curar qualquer enfermidade, Quem que não quer um pregador que tem o poder de expulsar qualquer demônio, qualquer mal, qualquer pessoa que estivesse oprimida, que fosse levada, qualquer criança que tivesse um espírito ruim, que fosse levada para Pedro, para João, para Tiago, até mesmo para Filipe, para Estevão? As pessoas eram libertas, os demônios caíam gritando e saíam. Nós lemos isso daqui. Aí a Bíblia diz que alguns varões piedosos, nesse momento que a igreja começou a ser perseguida, eles foram enterrar o corpo de Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto, porque na verdade foi uma perda considerável na obra de Deus, porque Estevão realmente fazia a obra, cuidava das viúvas, cuidava do templo, cuidava das pessoas e fazia até uma missão que não era para ele, mas ele não se limitava àquilo que o seu cargo dentro da igreja pedia dele. O cargo pedia que ele cuidasse das viúvas, dos órfãos, e que estivesse lá para servir os pastores e a igreja de Cristo. Mas ele foi além, porque Estevão, além de fazer a obra dentro da igreja, a Bíblia diz que ele pregava, e pregava ousadamente, com a confirmação de Deus, com sinais e prodígios de maravilha. Então aqui a lição que nós temos aqui é de que Deus, irmãos, não precisa que uma pessoa seja um apóstolo, Deus não precisa que uma pessoa seja pastor, Deus não precisa que uma pessoa seja missionário, Deus precisa que uma pessoa seja voluntário e disposto para fazer a obra de Deus, porque Estevão estava, bem dizer, no primeiro degrau ministerial e já era grandemente usado por Deus, muito usado por Deus, e isso vai voltar a acontecer de novo. Depois que Estevão morre, isso acontece de novo, acontece com Filipe, que glória, Você pode voltar lá em Atos capítulo 6 e ver o nome dos que foram selecionados. Você vai ver que entre os 7 que estavam lá,
diáconos que foram separados, estava um com o nome de Filipe, e agora é ele que aparece aqui. Um dos diáconos aparece aqui, sendo usado igualmente Estevão, porque mataram Estevão, mas não mataram a obra de Deus. A obra continua através de outros homens, né? Tem pessoas que são tão exclusivas que acham que se a pessoa sair, ou se a pessoa abandonar, que a igreja vai fechar. Se eu sair, todo mundo vai sair. Se eu sair, a igreja acaba. A igreja acaba se ela não for de Jesus, porque se a igreja for de Jesus, ele só precisa usar um homem ou uma mulher para começar a fazer sinais, prodígios de maravilha, que dentro de poucos dias a pessoa tem 500, 1000 ou até mais pessoas seguindo ela. Basta Deus usar-nos curas, sinais e prodígios de maravilha. Uma multidão, tanta gente doente por aí, hoje em dia, com câncer, tanta gente por aí com desejo de suicídio, com depressão. Tem um pastor em tal lugar, tem um obreiro em tal lugar, cheio do poder de Deus, pode levar lá a sua criança doente, a sua mãe que está enferma, você que está de muleta, e a pessoa vai até lá e a pessoa sai andando, o cego sai enxergando, o surdo sai ouvindo. Irmãos, pode ter certeza, dentro de um mês vai ter mais de 1000 membros lá. É só Jesus querer usar, e a pessoa se posicionar. Mas a pessoa que acha que é exclusiva, e que acha que se ela sair, ou se ele sair, e a igreja vai acabar, irmãos, Deus não depende de nós para fazer a sua obra. Ele nos usa como vasos santificados, ele toma a nossa vida e nos usa para fazer a obra, mas Deus não precisa de nós, é nós que precisamos do Senhor. Então nós vamos ver aqui que eles fizeram um grande pranto, né, pela perda que eles sofreram daquele grande homem de Deus que era Estevão. E Saulo assolava a igreja. Como que ele fazia isso? Assolava a igreja. Paulo começou a perseguir. Segundo nós estudamos, Paulo ele era um integrante da guarda romana e tinha autoridade sobre outros soldados também. Então ele pegava lá a sua cavalaria, os seus soldados, não sei exatamente de quantos soldados ele tomava conta, eu não sei se ele era como aquele centurião que tomava conta de 100, mas eu sei que ele tinha uma guarda à sua disposição, né, em Roma. E ele entrava pela casa dos irmãos, ficava sabendo aonde tinha um povo reunido, aonde tinha uma família de pessoas que professavam a fé em Jesus. E Paulo ia até lá com os soldados, entrava na casa das pessoas, e a Bíblia diz que furiosamente, violentamente, ele arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Imagina essa cena na sua cabeça, como que isso acontecia. Não era assim, não, quero te convidar gentilmente, né? Vamos lá para a cadeia, porque você está pregando sobre Jesus, eu não quero. Estou sendo educado com você, por gentileza, vamos para a cadeia, porque você está pregando. Não era assim não, irmão. Ele vinha mesmo na fúria, no ódio, na revolta, com espada, com escudo, com lança. E os soldados entravam arrombando a porta da casa dos irmãos, e batendo na cara, e jogando no chão, e pisando no pescoço, e arrastando pelo cabelo. Paulo mesmo declara isso: eu arrastava as irmãs pelo cabelo. Você pegar uma mulher pelo cabelo e sair arrastando não era algo delicado não, irmãos. Era fúria mesmo. Ele tinha ódio, né? Estava usado naquele momento ali pelo mal, para perseguir, para assolar a igreja. E muitos irmãos ficavam com medo. Quem que não fica com medo, né? Quando a pessoa não tem aquela fé firme em Deus, a pessoa ficava atemorizada com medo. Mas o que acontecia no meio da igreja primitiva é que o povo, irmãos, eles passavam por isso dando glória a Deus. Eles não fugiam, eles tentavam escapar disso para continuar pregando a palavra, mas quando eram levados para a prisão, eles davam glória a Deus, eles engrandeciam o Senhor, porque eles se sentiam dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Isso para eles era um motivo de glória. E quando algum deles morria, eles ficavam tristes pela perda, né? Eles choravam a morte daquela pessoa, daquele sangue derramado, mas isso não impedia que eles continuassem a fazer
E hoje, né, muitas vezes, o irmão não fala paz para a gente já quer desistir da nossa fé, né? E a igreja não tem nada a ver com isso, mas o irmão não olhou para mim, eu não vou naquela igreja mais não. Mas o que a igreja tem a ver? Às vezes a pessoa está com um problema particular, não quis dar a paz do Senhor, ou até mesmo uma intriga particular, a pessoa foi maltratada, não foi tratado bem por uma pessoa, aí as outras 99 pessoas da igreja trataram bem, mas por uma pessoa que tratou mal, a pessoa simplesmente vira as costas e não quer mais saber da igreja. E a Bíblia diz que não tem que ser assim, né? Nós temos que continuar servindo o Senhor. Então ali eles encerravam na prisão, mas os que andavam dispersos, os que não eram presos, eles iam por toda parte anunciando a palavra. O povo não parou de pregar a palavra. A Bíblia não fala o nome de todos os que pregavam a palavra, mas a Bíblia fala que o povo ia pregando a palavra. A Bíblia destaca alguns personagens, mas não todos, mas a Bíblia fala que todos eles iam pregando a palavra. Nós não precisamos ser conhecidos pelos homens, nós não precisamos ter o nosso nome reconhecido diante das multidões, mas nós temos que continuar pregando a palavra. Ainda que ninguém esteja nos vendo, ainda que ninguém saiba o que nós estamos fazendo, mas nós estamos pregando a palavra por toda parte. Aonde quer que nós formos, nós vamos continuar pregando a palavra. Quando eu fui embora de São Paulo, uma certa vez, passei 3 anos fora de São Paulo, eu não parei de pregar a palavra. Eu cheguei na minha cidade, foi até engraçado. Eu cheguei na minha cidade, fui lá, conversei com o pastor, falei: ô pastor, estou voltando para cá, eu sou daqui, o senhor não me conhece, porque na época que eu saí daqui, o senhor não era pastor aqui, o senhor veio de outra cidade, né? Então estou voltando, eu sou dessa igreja, me converti aqui, vou ficar aqui uns dias com vocês aqui, amém, toda alegria, me recebeu, aí pegou, começou a me dar oportunidade, de pouquinho, né? Um beijinho na flor, aí eu dava uma saudação, ele gostava, aí ele mandava eu para a cadeia com os presbíteros, nós ia fazer trabalho na cadeia, ele gostava. Aí mandava eu fazer culto na roça, eu pegava a bicicleta, os irmãos, nós íamos para as fazendas fazer culto na roça, e o pastor gostava. Aí um dia, tinha um programa de segunda a sexta-feira na rádio, da igreja, a maior igreja da cidade, uma cidade de 10 mil habitantes, mais ou menos. A maior igreja era a igreja que eu congregava. Aí o pastor não pôde ir, os obreiros não puderam ir fazer o programa na rádio. Aí não tinha ninguém para fazer o programa na rádio, mas ele não sabia, né? Eu já tinha trabalhado em 2 rádios aqui em São Paulo. Aí ele falou assim: ô irmão Paulo, estou precisando de alguém para ir lá fazer o programa na rádio. Você acha que você dá conta de fazer esse programa lá? Eu falei assim: eu vou, em nome de Jesus. A maior alegria, eu vou lá levar a palavra de Deus. Aí eu fui lá, né, fazer o programa na rádio, fui só para dar uma palavra, né? Mandou eu mais uma pessoa, falou: vai lá e faz o programa vocês dois lá, que amanhã os obreiros voltam, né? Porque ele revezava entre os obreiros da igreja, cada dia um casal de obreiros ia lá e fazia o programa na rádio. Aí eu fui fazer o programa na rádio, sei que Deus derramou um poder tão grande, foi uma coisa tão linda, foi tão glorioso, foi uma palavra tão poderosa que o telefone não parava de tocar, era uma ligação em cima do outro, todo mundo querendo falar, mas ninguém sabia quem eu era, porque eu tinha chegado há pouco tempo na igreja, né? E eu preguei, fechei os olhos e deixei Deus me usar. Mas eu preguei, parecia que eu estava pregando em Camboriú, com uma multidão, sabe? Eu me senti como se eu estivesse pregando com uma multidão, na verdade eu estava pregando com uma cidade inteira, e eu preguei, quando chegou no final, né, aí agradeci a Deus, foi uma bênção, muita gente ligando, falando testemunho, querendo saber aonde que era a igreja e tal, foi ali, todo mundo da igreja escutando o programa, né, tinha de segunda a sexta a programação lá. Aí quando eu cheguei na igreja à noite, ele falou assim: irmão Paulo, o que foi aquilo? Eu falei: o que foi aquilo o quê? Rapaz, está todo mundo perguntando, né? Da onde que você veio, quem que é esse pregador? Eu falei: pastor, eu simplesmente fui eu mesmo, não tem ninguém. A única coisa que eu fiz foi fechar meu olho e deixar Deus falar. Tudo o que aconteceu foi para a glória de Deus. E Deus começou a abençoar grandemente. E ele falou: a partir de hoje, foi até numa reunião de obreiro, numa terça-feira, ele falou: a partir de hoje, o programa na rádio é responsabilidade do irmão Paulo, de segunda a sexta-feira. Não quero mais ninguém revezando lá, só ele que vai fazer.
Aí eu assumi a rádio de segunda a sexta e todas as terças nós ia para o presídio pregar, fazer um trabalho dentro da cadeia. E em todo lugar aonde a gente vai, a gente tem que continuar pregando a palavra, independente das coisas que acontecem na vida da gente. Amém, irmãos? Mas andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha só onde o evangelho já foi. Já foi para a Judéia, já foi para... Nós lemos aqui no versículo Judéia, e depois agora, olha onde o evangelho já está chegando através da vida de Filipe. Está chegando em Samaria. Filipe, descendo para Samaria, lhes pregava a Cristo, a mesma mensagem que Estevão pregava, mostrando em toda a Bíblia que Jesus era o Cristo, a mesma mensagem que Pedro pregava, mostrando em toda a Bíblia que Jesus era o Cristo, a mesma mensagem que todos os apóstolos da igreja primitiva pregava, pregando sobre Jesus, anunciando a salvação através do Filho de Deus. Atos 4,12, nenhum nome há, nem em cima, nem embaixo, nem em lugar nenhum, pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Quando Deus levanta e quando Deus envia a gente, seja lá aonde for, Deus, Ele já tem um povo esperando pela gente. A Bíblia diz que o povo prestava atenção ao que Filipe dizia. Quando você está pregando num lugar aonde as pessoas não estão entendendo o que você está falando, aonde as pessoas não estão querendo prestar atenção no que você está falando, talvez, porque existem muitas coisas que podem estar acontecendo, mas talvez é chegada a hora de você ir para outros lugares, porque quando Deus manda, Ele faz as pessoas prestar atenção. Eles prestavam atenção no que Filipe dizia, e eles estavam atônitos, maravilhados, porque eles ouviam e viam os sinais, as coisas que eram feitas através da vida daquele homem chamado Filipe, aquele diácono Filipe, o qual na verdade estava como Estevão cumprindo um ministério diferente do diaconato, o ministério de andar, o ministério de viajar, o ministério de pregar e de levar multidões para Jesus. Na verdade, este Filipe, ele se torna um evangelista, né? Começou como diácono, mas se torna um evangelista e continua a obra que Estevão foi impedido de continuar. E é assim que Deus faz. Hoje se levanta na presença de Deus um obreiro, continua pregando, daqui uns dias o Senhor vai levantando ele, vai dando cargos, vai dando oportunidades, vai dando ousadia, sabedoria, poder para fazer, e a obra vai acontecendo. A Bíblia diz que quando Filipe começou a pregar, o seu ministério também era seguido de sinais. Eu, através dessa palavra, mais uma vez sou despertado por Deus a orar de madrugada para que Deus nos dê sinais, através do nosso apostolado, do nosso ministério, através da obra de Deus na nossa vida, porque muitas vezes as pessoas ficam indecisas e não se despertam de verdade, porque às vezes as pessoas estão esperando ver alguma coisa acontecer e às vezes as pessoas não veem. Então nós que somos obreiros temos que pedir para Deus nos dar sinais no nosso ministério, sinais de curas, sinais de prodígios, sinais de maravilhas e poder para expulsar demônios. Todos nós temos que ter poder para expulsar demônios, porque os espíritos imundos saíam de muitos, os que os tinham, e clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha só que coisa gloriosa. Jesus não curou
curou um coxo através de Filipe, curou muitos. Jesus não curou um paralítico através de Filipe, ele curou muitos. Jesus não expulsou um demônio através de Filipe, foram muitos. Então isso nos faz entender que quando Deus ele começa uma grande obra na vida da gente, Deus quer fazer muita coisa. Deus não faz pouca coisa através da gente. Não fique você pensando que no decorrer de 12 meses você vai ganhar uma única alma para Jesus. Quando Deus quer fazer através da gente, através de uma pessoa, Ele faz muito. Ele faz muito, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele joga demônio por terra, Ele liberta famílias inteiras. Mas para isso nós temos que estar no mesmo espírito de Filipe, no mesmo espírito de Estevão, né? Que era de servir voluntariamente o nosso Deus. Glória a Jesus. E estava ali um certo Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é uma grande virtude de Deus. E atendiam a ele, porque já desde muito tempo o haviam iludido com artes mágicas. Mas, como eles passaram a acreditar em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Olha só o que aconteceu. Existia em Samaria um homem chamado Simão. A Bíblia diz que esse homem, ele, há muito tempo, ele tinha, digamos, dom. Não era um dom, né? Era mais uma enganação, né? Ele trabalhava com artes mágicas. Você sabe que mágica não é real, né? São truques. Artes mágicas não são realidade. Mágicas são truques que parecem ser reais. Esse homem era tão habilidoso que a cidade todinha admirava o homem. O homem fazia coisas que ninguém fazia. Ele era um dos melhores ilusionistas daqueles dias. Ele fazia todo mundo acreditar que ele era uma virtude de Deus. Que coisa, né? As pessoas enganadas por um homem. Ele era tão ardiloso, ele era tão sábio nas artimanhas mágicas que ele fazia, diferente daquela menina que tinha um espírito de adivinhação. No caso da menina, ela tinha um demônio que usava ela para adivinhar mesmo o que acontecia na vida das pessoas. Era uma coisa espiritual. Esse não. Esse daqui era um enganador. Ele trabalhava com mágica, feitiços, enganatórios, que na verdade não eram um espiritual. Ele era um mágico. E admirado, todo mundo falava: nossa, esse homem é uma virtude de Deus. Mas daí de repente chega lá um simples diácono, com um poder extraordinário na palavra, e as pessoas começam a ver que na vida daquele homem simples que chegou em Samaria, está acontecendo muitos milagres que não são enganação, que são de verdade inquestionáveis. Aí a multidão daquela cidade que admirava o enganador começa a ir atrás do verdadeiro. Por quê? Porque ele foi enviado lá para isso. Deus enviou ele para dar uma multidão para escutar a palavra. E a Bíblia diz que a multidão de Samaria começa a ir atrás de Filipe e prestar atenção. Igual eu falei para vocês, quando Deus envia a gente, Ele faz as pessoas prestar atenção. O que acontece quando você presta atenção? Você aprende, você entende. Se vocês ouvirem a palavra e não prestar atenção, entra por aqui, sai por aqui, chega no final do culto, o que o pastor falou? Ah, nem sei, falou tanta... Já tem gente que fala até assim, falou tanta merda, só ficou falando um monte de coisa lá, eu nem sei o que ele estava falando, só fala bobagem. Tem gente que fala isso. Por quê? Porque não prestou atenção na palavra. Quando você presta atenção na palavra, ela entra pelo seu ouvido e vai direto para dentro do seu coração, ela vai para dentro da sua alma, ela grava na sua mente, e você fica a semana toda lembrando daquelas palavras, e pro resto da sua vida, você vai lembrar de quem te ensinou, porque é como um pregador com um prego bem grande, com uma marreta, que enfia aquele prego na madeira, que nunca mais aquele prego vai sair dali. Assim são as palavras.
na mão de um mestre, né? Elas são bem fincadas no coração de uma pessoa e elas não saem nunca mais. Por isso nós usamos o termo pregador, né? Pregador do Evangelho é aquele que enfia o Evangelho nas pessoas, e isso muitas vezes tem gente que não aceita, né? As pessoas ouvem uma palavra assim do livro de Atos dos Apóstolos, não entender. Eu não consigo entender como que a pessoa não entende uma pregação dessa, porque nós estamos aqui no manual de como crescer uma igreja. É só prestar atenção no livro que você vai ver como que é importante o passo a passo. Isso daqui é a receita do bolo para uma igreja voltar a crescer. O povo prestava atenção no que Filipe pregava acerca do reino de Deus e acerca do nome de Jesus Cristo. E por causa que eles prestavam atenção, eles tomavam uma decisão. Qual era a decisão que eles tomavam? Se batizar. Porque ele pregava o arrependimento e o batismo de arrependimento, como nós temos feito. Estou lá no grupo, lá, todo dia estou lá no grupo conversando com os jovens. Não sei se vocês olham lá no celular deles lá. Eu coloco de mensagem de batismo, vídeo de batismo, ensinando o que é o batismo, incutindo na mente deles o desejo, despertando neles o desejo pelo batismo. Alguns já foram batizados, mas a maioria não. Então a gente tem que mostrar para eles que uma vez que vem para a igreja e se arrepende, o batismo é o próximo passo, né? O batismo é importante. Eu sempre digo aqui que uma pessoa que crê em Jesus, mas não se batiza, não creu direito. Quem crê direito tem que crer e batizar. Jesus falou: aquele que crê e for batizado será salvo. A pessoa só crê, mas não batiza. Então está faltando alguma coisa espiritual na pessoa, porque a confirmação da crença é o batismo, né? Falar nisso agora, dia 15, agora o meu filho vai se batizar. Ele pediu para me batizar ele dia 15, ele pediu folga, que é o dia do aniversário dele. Ele vai estar fazendo 23 anos. E no dia do batismo, no dia do aniversário dele, ele quer se batizar nas águas e vai também participar da mocidade da nossa igreja para a glória de Deus, né? Vai congregar conosco, está animado. Domingo era para ele estar aqui, mas não estava muito bem de saúde. Aí falou que domingo que vem ele vem. Só folga domingo também, então não dá para ele estar aqui porque da distância, né? Mas o importante é a pessoa estar bem com Cristo e estar integrado, engajado com uma igreja, né, ligado, né, ministerialmente diante do Senhor, está debaixo de uma cobertura, né, de um pastor, de uma igreja que ora, que intercede pela vida dele. E o que eu gostaria muito que alguns irmãos dessa igreja fossem comigo no batismo, mas a maioria vai estar trabalhando. Então eu tenho aí uns 3 ou 4 irmãos que eu posso convidar. Já convidei um irmão que vai vir para cá de carro para levar eu e ele. Mas qualquer coisa a gente pede mais um Uber, pega mais um carro para levar umas pessoas para cantar hinos, né? Se eu conseguir uns 4, 5 pessoas, até 5 pessoas, né? Aí a gente paga, eu pago, meu filho paga, a gente pega um Uber, vai na primeira balsa, batiza, depois volta, deixa todo mundo aqui. Tem uns jovens que falaram que vão, 2 jovens acho que vão. Eu vou convidar alguns irmãos, algumas irmãs aí, que eu sei que vão estar em casa, né? Para a gente ir lá fazer esse batismo dele em nome de Jesus. E isso é para a glória de Deus. Quando a pessoa crê, a pessoa se arrepende, a pessoa pede o batismo, a pessoa quer se batizar, porque é para cumprir uma justiça de Deus. O batismo não é simplesmente ir lá tomar um banho na água, não. É algo que Deus estabeleceu desde o Velho Testamento. Já se faziam rituais de limpeza, de purificação com água. Segundo o apóstolo Paulo, a passagem por dentro do Mar Vermelho já representava o batismo nas águas. Então o batismo está presente na Bíblia desde muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. As águas, nascer das águas, ser batizado nas águas é um mandamento que deve ser cumprido. Aí este homem chamado Simão, ele também sentiu o desejo de se batizar. Ele também prestou atenção. Olha só, irmãos, o homem era enganador, né? Ele presta atenção no que Filipe está pregando, ele se arrepende, ele pede o batismo e ele fica junto, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Ele se associou, ele entrou para a igreja, ele se aproximou de um homem de Deus. Ele está certo, não está errado não.
Ele abandonou as artes mágicas dele, e segundo o apóstolo Paulo, depois vai contar melhor o que eles faziam, como que eles faziam, mas eles pegavam todos os livros e apetrechos de curandeiros, de artes mágicas, levavam em praça pública e queimavam na praça e declaravam sua fé em Jesus. Este Simão fez isso e ficou junto com Filipe, que era um grande pregador, por muito tempo. E vendo os sinais, as grandes maravilhas que se faziam, ele ficava atônito. Por quê? Porque ele fazia através do engano. Ele sabia que era engano que ele fazia, mas quando ele viu Filipe fazer de verdade, ele ficou atônito, ele ficou bobo. Falou, como que pode tantos milagres assim na vida deste homem? Aí o que ele vai fazer? Ficava atônito. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha recebido ainda, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, aquele que estava junto com Filipe direto lá, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, ele lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Aqui nós temos várias lições, né, irmãos? Que as coisas de Deus não se pagam para ter, né? Que ele ofereceu dinheiro para receber poder, para ser igual. As coisas de Deus não se compram, né? E o apóstolo Pedro repreendeu ele, dizendo: o seu dinheiro seja contigo para a perdição. O amor ao dinheiro, pessoas que acham que o dinheiro responde por tudo, são pessoas que estão em fel de amargura, e são pessoas que estão correndo risco de qualquer hora cair em pecado, porque o dinheiro tem este poder de destruir a espiritualidade de uma pessoa, quando ela acha que o dinheiro está acima de tudo. Nós já vemos aqui Ananias e Safira, que por causa do dinheiro morreram dentro da igreja, quase que esse daqui também vai morrendo por causa do dinheiro. Ainda bem que ele estava perto de Pedro, que falou: arrepende desse teu pecado, para que não aconteça coisa ruim com você. Aí ele foi lá e falou: então ore por mim, para que nenhum mal aconteça comigo, porque pode ser que também ele tenha falado sem intenção, né, de ser ruim, mas por não ter compreendido direito as coisas de Deus, querendo oferecer dinheiro para ser um obreiro reconhecido. E hoje em dia isso acontece? Aqui não, porque está todo mundo aqui, né, não tem gente muito próspera, assim, muitos ricos, né? Mas nas igrejas grandes, onde tem bastante gente rica, bastante gente que tem dinheiro, você acha que não tem gente que oferece dinheiro para o pastor? Às vezes ele não fala assim: eu vou te dar o dinheiro, você me dá um cargo. Ele não fala isso, mas está toda hora colocando dinheiro para tentar de alguma forma, entendeu? Quando o pastor for tomar uma decisão, ele pensar assim: mas esse irmão dá tanto dinheiro, como é que eu vou mexer com ele? Eu estou pensando até de colocar ele no altar, porque o dízimo dele é alto. Acontece, infelizmente acontece. Aí é onde colocam muitos obreiros que são colocados nos altares da igreja por causa de dinheiro. Se fosse no ministério de Felipe, no ministério de Pedro, no ministério, eles seriam reprovados, porque cuidam que as coisas de Deus se compram com dinheiro, e as coisas de Deus não se compram com dinheiro. Agora, a parte que ele queria pôr a mão nas pessoas, para elas também receber o Espírito Santo, é algo que todos nós devemos desejar, porque ele via que isso acontecia quando eles colocavam a mão sobre as pessoas, e ele achava bonito. Quando você vê Deus usando uma pessoa, você pode achar bonito, e você pode desejar ter aquilo para você, mas não que isso seja pago, né? Pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. O desejo de Simão era um laço de iniquidade, misturar o dinheiro com o Espírito Santo, né? Não podemos fazer isso.
Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada disso que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Em muitas aldeias. Quando eu falo para os irmãos aqui que eu quero que a igreja volte a crescer, que eu quero ver essa igreja despertar, que eu quero que Deus realmente levante os obreiros, que eu quero que o povo dessa igreja aprenda a honrar e respeitar o altar, e respeitar a Deus, porque eu tenho por mim que a igreja não pode ficar só numa igreja local. A igreja tem que sair daqui, como nós estamos fazendo esse trabalho de culto nos lares. Como é satisfatório, não é, irmão William? É satisfatório quando você vai, não é, Maia? Quando você vai lá, você sente um prazer na casa das pessoas, prazer de ter entrado numa família, a oportunidade de levar uma palavra, de cantar um louvor, de contar um testemunho. E se aquelas pessoas vêm para a igreja, aí o nosso gozo é completo. Porque, poxa, nós trabalhamos, nós fomos lá e a pessoa se converteu. Mesmo que a pessoa não venha para a igreja, mas a gente está indo. E quando a gente vai, a Bíblia fala, indo eles, o Senhor cooperava com sinais e prodígios de maravilha. O milagre acontece quando nós vamos. Então, ir levar o Evangelho a outras aldeias, outros bairros, outras pessoas, outras casas, outras localidades, aonde nós não estamos indo, mas que com certeza, depois desta palavra, o Senhor está nos preparando para começar a nos tirar daqui. Peço até oração para os irmãos, para que Deus nos dê novamente um carro, para a gente poder sair daqui para outros lugares, levar a caixa amplificada, levar alguns irmãos, algumas irmãs e fazer culto em outros bairros e assim abrir congregações, abrir portas, para que a palavra de Deus seja pregada, e pedir para Deus continuar levantando empresários, homens e mulheres, dizimistas e ofertantes para ajudar a igreja, para que nós possamos levar o Evangelho avante e o nome de Jesus ser glorificado, porque o tempo está acabando, Aí depois vem a história que já está terminando, o horário. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. O anjo de Deus vai lá e fala com Filipe para ele sair daquele lugar de Samaria e ir para outro lugar, porque tinha outra obra já para fazer. Mais uma lição que nós temos aqui: quando nós somos homens e mulheres de Deus, muitas vezes Deus movimenta com a nossa vida. Eles faziam parte de uma igreja só, estavam debaixo de um ministério apostólico de Pedro, que abriu e fundou a igreja, porque Jesus mandou, mas eles não tinham um lugar fixo, porque a obra deles era levar o Evangelho avante. Interessante isso, Desceu para lá, para a banda do sul, no caminho de Gaza, perto de Jerusalém, que está deserta. Foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Era como se fosse uma pessoa importante no reino, que cuidava dos tesouros da rainha, Ele era mordomo da pessoa mais nobre da rainha do sul, e ele estava regressando, assentado no seu carro, e ele estava lendo a profecia, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta a este carro. E aconteceu, Filipe ouviu que ele estava lendo o profeta Isaías, e perguntou para ele: entende tu o que lês? E ele disse: como que eu posso entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse e se assentasse com ele. Então Filipe subiu, e o lugar da escritura que lia foi levado como ovelha para o matadouro, e como mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. De novo, Filipe pregava Jesus lá, Samaria, Judéia, agora está lá em Gaza, está lá na região deserta, de conflitos, de guerra. Ele está pregando sobre quem? Sobre Jesus de novo. Está pregando para quem?
para o mordomo, a pessoa mais próxima da rainha. Essa palavra chegaria em quem? Na rainha. Porque se ele pega o mordomo, ele pega a rainha. Porque quem que estava do lado da rainha o tempo todo? O mordomo. E ele foi lá e começou a pregar. Ele falou: você entende o que você está lendo? Eu não estou entendendo. De quem que ele está falando essa profecia aqui? Aí a Bíblia diz que lá a profecia que ele estava lendo era Isaías 53, né? Quando fala lá que é a ovelha muda, levado perante seus tosqueadores, quem deu crédito à nossa pregação, porque ele foi subindo como renovo. Ele começa a ler essas palavras e explicar, e mostrar dentro do livro de Isaías, que era de Jesus o Cristo que estava escrita aquela palavra. E a Bíblia diz que, quando Deus envia, as pessoas prestam atenção e entendem o que você está falando. O mordomo entendeu a mensagem de Filipe. E Filipe falou para ele: é necessário que você seja arrependido e que você seja batizado nas águas. Aí ele estava passando na carruagem, tinha um rio assim do lado de baixo, uma lagoa. Aí ele falou: tem água ali, o que me impede de ser batizado agora? Aí Filipe olha para ele e fala assim: ó, nada te impede se você crer de todo o seu coração que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e que no seu nome são perdoados todos os pecados. Eu creio de todo o meu coração. Desceram do carro, isso foi, acabou de ouvir a mensagem. Não demorou um dia, 2 dias, 1 ano, 2, não. No mesmo dia que ele foi evangelizado, viram uma lagoa, Filipe desceu e batizou ele ali em nome de Jesus. Que coisa gloriosa, né? Que coisa maravilhosa. E a Bíblia diz que indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, disse o eunuco: eis aqui uma água, que impede que eu seja batizado? É lícito se crer de todo o teu coração. Ele respondeu: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Desceram ambos, tanto Filipe como o eunuco, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não ouviu mais o eunuco jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Já era um missionário. Filipe já era um missionário. Nós vemos que ele passa por vários lugares aqui pregando a palavra. Quando a Bíblia fala aqui, o Espírito Santo arrebatou Filipe e ele se achou em Azoto, tem 2 linhas de raciocínio aqui. Porque a palavra arrebatou significa tirou rapidamente. Pode ser que depois do batismo do mordomo, rapidamente, né? Porque entre um ponto e uma vírgula na Bíblia, pode ter passado semanas, meses, anos. A gente não sabe exatamente quanto tempo demorou, mas logo depois que ele fez isso com o mordomo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor arrebatou, tirou rapidamente ele e colocou em outro lugar. Pode ser que o Espírito Santo possa ter feito isso através da normalidade, de uma vida normal. Olha, que agora você vai para tal lugar, que eu preciso de você lá, como ele vinha fazendo aqui mesmo, com Filipe. Vai para tal lugar, vai para Samaria, vai para Judéia, vai para Gaza, né? Deus está assim falando. Ele pode ter continuado isso, rápido levou ele para Azoto, ou de repente Deus pode realmente ter arrebatado ele e ele ter desaparecido, o mordomo procurando ele, não achou, mas seguiu jubiloso no seu coração. E Filipe aparece em Azoto pregando o Evangelho, porque Deus pode fazer isso. Pegar uma pessoa de um país e colocar em outro país pregando o Evangelho, sem que ninguém veja. Você deitar e dobrar o joelho para orar aqui, e de repente você acordar em outra cidade pregando o Evangelho. Deus pode, entendeu? Deus pode. A primeira ideia que eu estou falando é a mais normal, mas como nós estamos falando de um livro anormal, que faz coisas extraordinárias que ninguém pode fazer, por que Deus não poderia pegar Filipe e levar ele para outra terra, sem que ele fosse de carro, de barco ou a pé, simplesmente transportando, como Deus fez com Enoque? Trasladou Enoque, ninguém sabe para onde. A gente imagina que o céu, mas a Bíblia fala que procuraram a vida de Enoque durante meses, não encontraram, porque Deus trasladara para si, porque Deus tem o poder de fazer essas coisas. E ele foi lá então, continuou, e não viu mais o eunuco jubiloso, continuou seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Indo passando,
né? Aqui você já não vê já o termo arrebatou de Azoto e colocou em Cesareia, mas diz que ele ia passando, o que me faz entender que Filipe era uma pessoa que andava em vários lugares, que ele andava em várias aldeias, que passava rapidamente pelo poder do Espírito Santo em várias localidades pregando a palavra de Deus, e aonde ele ia, a obra acontecia. Um simples diácono, separado para fazer, porque se destacava na igreja, e agora está assim, sendo grandemente, continuando uma obra que começou com Estevão, e ele está dando continuação, ajudando os apóstolos e os discípulos do Senhor a fazer a obra de Deus, né? Que homem extraordinário foi esse tal de Filipe, né? Glória a Deus pela vida de Filipe. É pouco falado na igreja, poucas pessoas falam a respeito dele, mas ele fez muito, viajou por muitos lugares e enfrentando perseguição, enfrentando resistência. Foi nos mesmos dias que Saulo perseguia a igreja que Deus usava esse rapaz. Foi nos mesmos dias que os crentes eram presos em calabouço, esse rapaz não calou a sua boca, ele foi valente, ele foi corajoso, ele foi destemido, e ele fez a obra do seu Deus, né? Que coisa gloriosa, né, irmãos? Coisa linda. Que Deus abençoe. Acabou certinho, ó. 9 horas em ponto, Cesareia, ponto. Glória a Deus, o nosso Deus é maravilhoso, né? Eu espero que vocês tenham compreendido o Evangelho e que vocês guardem essas palavras nos vossos corações. Escola de pé, vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar ao nosso Deus, né? Hoje é terça-feira, amanhã é tempo chuvoso, né? Esse verão tá meio estranho, né? Não fez calor até agora, né? Só chuva. Mas Deus vai dar vitória para nós, amém? Quinta-feira nós estamos aqui às 19 horas, querendo Deus, e contamos aí, hoje às 22 horas, eu vou fazer uma chamada de vídeo, se vocês quiserem, né? Eu vou colocar vocês lá na chamada de vídeo, para nós fazer uma campanha. Aquele empresário, amigo meu, pediu ajuda, pediu para nós orar por ele, eu falei, é rapidinho, é coisa de 10 minutos, é 5, 10 minutos orando, entendeu? A gente ora por ele no celular, depois acabou a oração, pode sair. E ele também não faz questão de ficar muito tempo no telefone não, né? Que ele também trabalha, ele também precisa descansar. Mas nós vamos orar para que Deus venha dar vitória lá nos negócios dele, né? E assim o nome de Jesus vai ser glorificado, amém? Levante sua mão para o céu. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, assim como o Senhor fez na vida de Felipe, assim como o Senhor fez na vida de Estevão, assim como o Senhor fez na vida de Pedro, de Tiago, de João, assim como o Senhor fez na vida dos apóstolos e dos discípulos, ó Deus, faz conosco também, faz através de nós também, meu Deus, dá sinais nos nossos ministérios, dá sinal, meu Deus, no nosso apostolado, dá sinais, prodígios e maravilhas, de curas e libertações por onde passarmos, ó Deus. Seja aqui, Senhor meu Deus, na igreja local, na sede, seja, Senhor meu Deus, nos bairros, nos lares, nas casas, aonde quer que o Senhor nos enviar, meu Deus, que a nossa vida seja para anunciar o arrependimento e a fé em Jesus Cristo e o batismo nas águas, como Filipe fez. É o que nós queremos para a nossa vida. Meu Deus, tenha misericórdia do povo que não veio hoje aprender as tuas palavras. Tenha misericórdia, meu Deus, de todos aqueles que estão adormecidos no sono, meu Deus, e que estão precisando se despertar, Senhor. Acorda e desperta o teu povo também, para que sintam desejo, fome e sede das tuas palavras, porque vai chegar o dia em que os homens terão sede, fome e não encontrarão quem lhes fale da sua palavra. É o que eu te peço, Deus, tenha misericórdia. Abençoa o William, a Maiara, abençoa a nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Está terminado, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.